Iguaçu e região. Sexta-feira, 26 de julho de 2019. Será aberta às 14h desta sexta-feira na Paróquia Espírito Santo, no Porto Meira, a 4ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa em Foz do Iguaçu. O evento é uma realização da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. A conferência tem como tema central os desafios de envelhecer no século XXI e o papel das políticas públicas. Amanhã, segundo dia do evento, a conferência começa a partir das 8h30 da manhã. No total, 200 delegados eleitos durante as pré-conferências têm direito a voto. O debate está dividido em 7 eixos, pelos quais estão distribuídas as mais de 100 propostas que serão utilizadas como base para a elaboração de políticas públicas. Entre os temas estão saúde, assistência social, moradia, transporte, lazer, meio ambiente e educação. Os direitos do idoso, a educação, o enfrentamento à violência, o papel dos conselhos no controle social e na implementação de políticas públicas também fazem parte da pauta do evento. RCI. O diretor-geral brasileiro de Itaipu, Joaquim Silva Luna, está participando do almoço de confraternização dos 42 anos de criação da Guarda Mirim de Foz do Iguaçu. Principal parceira da instituição, a Binacional já deu oportunidade de emprego para mais de 6.000 adolescentes desde 1988. A recepção dos convidados foi feita pelo presidente da Guarda Mirim, Hélio Cândido do Carmo, pelo prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, pelo vice-prefeito Nilton Bobato, pelo conselheiro de Itaipu, Luiz Fernando Leone Viana, e pelo presidente do Conselho Deliberativo da Guarda, Sérgio Paulo de Oliveira. A mesa de almoço foi montada para 250 pessoas, entre elas os adolescentes da instituição. São garotos e garotas com idade entre 15 anos e 8 meses e 17 anos e 11 meses. A partir deste ano, o aniversário da Guarda Municipal fará parte do calendário de eventos que terá sempre a participação de Itaipu, que busca consolidar a aproximação com a comunidade local por meio de várias iniciativas. Outras notícias de Foz do Iguaçu e região fronteiriça você confere de segunda a sábado, das 8 às 10, no programa Amanhã RCI. Eu sou Guilherme Wojciechowski e este é o RCI Notícias. RCI Notícias, de volta a qualquer momento na programação. RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na RCI, programa Entre Livros, entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação Rosimeire Salles. Olá, você que nos acompanha aqui na Rádio RCI. Estamos iniciando nesse friozinho de Foz do Iguaçu, 2 graus hoje, mais um programa Entre Livros. E hoje nós estamos trazendo aqui o autor Marcelo Rouanet. Ele é graduado em farmácia bioquímica. Ele é nascido nos Estados Unidos, que é uma curiosidade que eu não sabia, né? Mas nós vamos falar em português, tá, gente? Que ele é brasileiro naturalizado. Nato. Então tá. Então ele tem aí, no histórico dele, já participou de comissões de saúde em São Paulo, né? Atualmente ele mora em Vila Velha. Ele é voluntário da Conscienciologia. Ele é integrante do Colégio Invisível da Parapoliticologia e ele já é o autor de 2 livros. Hoje a gente vai estar falando do livro Evolução da Consciência e Parapolítica, Análises Transdisciplinares Críticas, mas ele também é autor do livro A Consciência Multifacetada, Análises Transdisciplinares da Evolução Consciencial. A publicação deste livro de hoje é pela editora Armazém Digital, né? E a gente vai estar aqui, então, trocando uma ideia com o Marcelo, mas você também pode participar com a gente. Você pode enviar seus comentários, suas contribuições, suas dúvidas pelo Facebook. A gente já está ao vivo aqui no Facebook, também na rádio. Você também pode enviar pelo WhatsApp. E nós estamos aí no site, nas principais redes sociais, ok? Então, Marcelo, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, é um grande prazer, Rose. Boa tarde a todo mundo. Marcelo, você coloca aqui no âmbito da evolução da consciência, mas você não está falando da consciência política, você está falando da consciência enquanto ser pensante, enquanto individualidade, não é isso? Para a gente poder distinguir bem
para quem está ouvindo a gente, né? Que evolução é essa, né? Não é a evolução de Darwin, né? Não é a evolução da consciência política, é a evolução da consciência enquanto ser multidimensional, multiexistencial, certo? E essa parapolítica, fala para a gente só um conceito geral para a gente poder situar do que a gente vai estar abordando aqui também. Parapolítica. Então, Rose, a parapolítica, ela é vamos dizer assim, é uma continuação da política. A política acaba ficando uma coisa pequena comparado com a parapolítica, entende? Porque a parapolítica envolve, por exemplo, outras dimensões que não são visíveis, mas que acabam tendo efeito. Por exemplo, efeito no pensamento das pessoas, seja para mudar para melhor, seja para piorar, e vai depender de cada consciência, né? Além de ter a cosmoética, por exemplo, que é uma coisa muito importante, que dentro do paradigma consciencial nós consideramos a ética cósmica, que é uma questão que vai beneficiar a evolução geral de todo mundo, e não um benefício de algum governo, ou de algum país, ou de alguma pessoa sozinha. Então, quando o âmbito da parapolítica, ela extrapola, né, essas organizações intrafísicas, noções de conceitos, de política, de Estado, de organização social, né, ela abrange comunidades extrafísicas, ela abrange posturas pessoais, ela tem, né, uma variável aí que extrapola aqui a intrafisicalidade, a gente pode dizer isso, né. Agora, no seu livro, você faz aqui no início toda uma questão histórica, né, aqui principalmente da filosofia e da ciência, até para a gente poder contextualizar, né, que a Conscienciologia ela é uma ciência, mas aqui você faz um histórico dessas, vamos dizer assim, dessas maneiras de abordar, né, visões de mundo, né, você coloca aqui como visões de mundo e transformação da realidade. Você pode fazer um pouco para a gente desse histórico aí da filosofia e da ciência? Que eu achei bem bacana no seu livro. Então, assim, pela história, nossa história do nosso planeta, nós percebemos uma certa evolução até mesmo pelo acúmulo de conhecimento. Então, nós sabemos que em outras épocas históricas, por exemplo, na época dos gregos, no século V, antes da nossa era, a filosofia se desenvolveu. Então, existia uma parte, a física, que tratava de coisas visíveis e do mundo material, sei lá, pode ser construções, por exemplo, e já a metafísica, naquela época, ela tratava de questões como moral, por exemplo, pensamento, e então, quer dizer, para os nossos dias, vamos considerar que poderiam ser as engenharias, por exemplo, as químicas, ligados à tecnologia, no caso da física, e a parte da metafísica poderíamos ter, por exemplo, o direito, a filosofia, a psicologia, o estudo da consciência. Ah, sim, você até fala aqui, né, você faz todo um cotejo aqui da Idade Média, período renascentista, né, como que foi aí depois o aumento populacional, as grandes navegações, a imprensa, ou seja, a humanidade, ela teve toda uma evolução tecnológica, societária, mas também do desenvolvimento do conhecimento, né? E aí, quando você chega lá nas novas ciências, aí vai entrar, no caso, né?
Vai chegar a psicologia, a psicanálise, a conscienciologia. E a conscienciologia, que aí é o grande diferencial, isso, né? Passando aí pela mecânica quântica, espiritismo, quer dizer, né, a teoria da relatividade, tudo isso foi crescendo, né, um acúmulo de informações, de pesquisas, de conhecimentos para a gente chegar até para poder ter um amadurecimento para a conscienciologia hoje ser, né, considerado uma ciência. Eu acho que é bom, talvez eu explicar, principalmente para alguns ouvintes, que eu estou tratando disso, porque tem muitos assuntos que eu trato no livro, né? Ele é transdisciplinar, porque eu me interesso bastante por essas disciplinas, ou já me interessei, porque por exemplo, para quem não conhece o curso de farmácia e bioquímica, nós temos no nosso currículo, o currículo é bem variado, entende? E nós temos uma noção muito boa de física quântica, por exemplo. Em farmácia bioquímica? Exatamente. Sabe que meu primeiro vestibular eu fiz para farmácia? É mesmo? Olha. Eu tenho uma tia que ela é farmacêutica e bioquímica. E aí eu ia no hospital e ficava olhando no microscópio, assim, eu tinha uma fascinação, assim, sabe, de ver. Era muito bacana aquilo. Mas eu não sabia que tinha essa abordagem. Então, muita gente não sabe mesmo, né? Eu próprio não tinha tanta noção assim, porque é um currículo bastante rico. E é claro que não é o mesmo de química ou de física, mas de qualquer jeito tem um histórico da física quântica. Por isso que você traz esses assuntos nesse livro, né? São vários assuntos diferentes. Isso, né? E como eu me interessei da época da faculdade, eu não fiquei só, né, nas aulas. Eu corri atrás, quer dizer, porque eu me interessei, ou seja, lendo livros, por exemplo, de físicos, divulgadores científicos. Nossa, e aí eu aprendi mais, né? Lógico. E aí a gente tem o resultado que é um livro rico de assuntos, né? Porque a ciência trata de muitas áreas, né? Muitas áreas. Mas a gente ainda vai falar sobre isso, tá bom? Daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. 13h13. Energia é para melhorar a vida. Evite acidentes. Empinar pipa só se for bem longe da rede elétrica. Se a pipa enroscar nos fios, nunca tente retirá-la. Não use cerol ou fio metálico, pois eles conduzem eletricidade e aumentam o risco de choque elétrico. Brincar de soltar pipa só se for bem longe da rede elétrica. Copel, pura energia. Governo do Paraná. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. E agora vamos falar de economia e o Consalter é sinônimo de economia. Confiram as ofertas para esta sexta-feira, dia 26 de julho. Costela de boi ripa, 9,98 kg. Pernil suíno com pele, 7,98 kg. Alcatra com maminha, 18,99 kg. Café caboclo, 500 gramas, 6,48. Arroz Rampinelli parboilizado, 5 kg, 9,68. Sabão em pó Omo, lavagem perfeita, 800 gramas. Grátis 100 gramas, 6,99. Cerveja Budweiser Long Neck 330 ml, 2,98. Beba com moderação. A quantidade é limitada por cliente e o Consalter não vende no atacado. Consalter, o super amigão. O restaurante Pandeiro está aberto ao público para o café da manhã, almoço e jantar, apresentando o melhor da gastronomia brasileira e internacional, com serviço à la carte em um ambiente moderno e agradável. Conheça o nosso novo cardápio e aproveite a promoção de almoço, apenas R$ 29,00 o prato. Estamos no Babu Interlúdio, Rua da Cosmoética 1761, no bairro Cognópolis.
Reservas ou informações pelo 3132-2000. Dê o primeiro passo para conquistar um imóvel, uma casa, uma sala comercial, construir, fazer uma reforma, viver da renda de aluguel de imóveis. Faça uma simulação no site da Demilar Consórcio Imobiliário e descubra, com um especialista no assunto, os passos certos para você conquistar tudo isso. Sem juros e com poder de negociação. Acesse ademilar.com.br e faça o investimento da sua vida. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Nós estamos conversando hoje com o Marcelo Rouanet. E o Marcelo, a gente estava comentando, né, que o seu livro ele é transdisciplinar, você colocou aqui. Então, você faz abordagens de temas diferentes. Vamos falar, então, numa noção geral, para o pessoal que está acompanhando, assim, quais são esses temas que você faz, essas análises aí, até históricas, né, conceituais? Sim, sim. No caso, a própria conscienciologia, ela permite esse tipo de abordagem, se a pessoa quiser, porque ela se propõe a estudar tudo. Isso. A tudologia, quer dizer, aquilo que interessa à consciência e à sua evolução. Né? Exatamente. Então, o que acontece? Do mesmo modo que a medicina, por exemplo, que tem as especialidades médicas, a conscienciologia, ela, que foi fundada por um médico, o Dr. Valdo Vieira, brasileiro, a conscienciologia tem especialidades também, né, subdivisões. Então, dentro do meu livro, eu trato as principais, que são tratadas em partes e capítulos deste livro. Então, as principais são a holossomatologia, que é uma especialidade que estuda os corpos ou veículos da consciência. Então, o soma, o corpo energético, o corpo emocional, que é o psicossoma, e o mental, o das ideias, que é o mental soma. E depois eu trato em outro capítulo a pensenologia. A pensenologia é a especialidade que estuda os pensamentos, os sentimentos e a energia integrados, atuando de uma maneira junta, que é pelo neologismo da conscienciologia chamado PSN, pensamento, sentimento e energia. Outro capítulo trata da paracronologia, se refere a tudo que se refere ao tempo em todas as dimensões, é multidimensional. O tempo extrafísico também, portanto, né? Sim. Isso aí é pesquisado. E a questão, no caso do livro, a questão de como que o tempo é importante para nós, para a nossa evolução, e como que nós podemos aproveitar melhor o tempo para evoluir e ajudar os outros a evoluir. Tem outro capítulo que é mental somatologia, que trata justamente desse corpo mental que eu estava me referindo, que é a questão do discernimento, das ideias, do bom senso, da intelectualidade, da erudição. E é outro capítulo que é a cosmoeticologia, se refere à cosmoética, que eu já tinha falado antes, que é a ética do cosmos, da evoluciologia, o que trata da evolução pelo paradigma consciencial, a experimentologia, que se refere a todo tipo de experiência e experimentos que o experimentador ou a consciência passam na vida, que eles podem fazer para testar hipóteses de pesquisa. Por exemplo, fazendo um laboratório consciencial, um laboratório da conscienciologia. A última especialidade, que é tratada
na última parte deste livro, que tem 3 capítulos, é a parapoliticologia, que é a política tratada de maneira mais ampla pelo paradigma consciencial e considerando a cosmoética, a evolução e outras dimensões. Essa parte que você fala da cronologia dos tempos, ela é bem, assim, digamos, bastante eclética, né, Marcelo? Deixa eu achar ela aqui, é a página 55. Podemos chamar de transdisciplinar, eu acho. Transdisciplinar, Porque né? eu trato de muitas áreas, muitos assuntos. Você tem uma abordagem do presente, passado, futuro, isso, mas de várias maneiras, né? De várias maneiras. Pode ser abordado do ponto de vista da história, pode ser abordado do ponto de vista da psicologia. Isso. Explica mais pra gente, então. Da própria biologia. Aí, quando você põe lá um trinômio, regressão, estagnação e evolução, como que a gente pensa isso em termos cronológicos, né? Certo. Essa foi uma maneira diferente da gente ver a cronologia, né? A cronêmica, né? Esses trinômios que eu trato no livro, eu analiso cada um depois, né? Foram 10 trinômios referentes ao tempo. Então, qual é a ideia? Que, de certa maneira, eles estão juntos, às vezes eles estão juntos, por exemplo, na consciência, na mente da pessoa ou na consciência. Então, ela, por exemplo, ela tem memória ou alomemória, então ela se lembra de coisas passadas, ela está consciente do presente, das circunstâncias, do contexto, e, ao mesmo tempo, ela prevê certas coisas ou ela quer alcançar determinadas metas. Então, quer dizer, apesar de elas estarem, de certo modo, integrados, esses componentes, o primeiro deles, de cada um deles, se refere mais ao passado, o segundo mais ao presente e o terceiro mais ao futuro. Então, vamos só dar o exemplo desse primeiro que você falou. Por exemplo, né? É fácil, né? Quando a gente pensa assim, conservadorismo, o realismo e o vanguardismo, ou a retocognição, a simulcognição, e a pré-cognição, a gente vê bem claramente. Mas tem alguns, tem alguns, por exemplo, aqui, né? A arqueologia também fica fácil da gente entender. Mas aí você põe o porão consciencial, o ego e si mesmo. Aí você põe indicadores multidimensionais, não localidade e sincronicidade. Então, a gente tem que parar para pensar qual foi a lógica que você teve para você relacionar isso com o tempo. Como que você fez? Por exemplo, vou colocar aqui, o porão consciencial, o ego e si mesmo. O porão é porque você está vivendo traços mais primitivos. O ego seria o estudo de você mesmo. A pessoa está consciente de si naquele momento, no presente. E o si mesmo, você colocou aqui, né, estudando o Jung. O si mesmo é a tradução para o português, né? Quer dizer, no caso, o Jung, que escrevia, o suíço que escrevia em alemão, era selbst. Ou seja, é a mesma palavra que self em inglês, é a mesma palavra, só que em alemão. E aí, para o português, então, a tradução dessa palavra, quer dizer, de self, é si mesmo. Eu simplesmente traduzi. Tem muitos autores brasileiros que já tratam direto na forma inglesa self. Tá. E o que seriam esses indicadores multidimensionais aqui? A não localidade e a sincronicidade? Esses aí se referem tanto à conscienciologia, quanto à física quântica, quanto à psicologia do Jung, mais especificamente. Ok. Agora, aí você tem um capítulo lá que fala dos recursos mentais somáticos, né, relacionando com a evolução. E aí vem a questão da intelectualidade, né, da cultura. Quer falar um pouco sobre isso? Erudição, a sabedoria e a ideologia, que aí chega onde eu me interesso.
Qual é a página? 85. Tá bom. Ou seja, é um crescendo também, a gente pode dizer, né? Exato. É um crescendo evolutivo. Eu faço até um pilar da Conscienciologia, começando da intelectualidade, depois Isso. leitura crítica, a cultura, erudição, polimatia, sabedoria e holoteca pessoal. Quer dizer, não basta só ser inteligente ou só entender de um assunto, e sim caminhar para uma sabedoria, quer dizer, não só ter o conhecimento, mas ter sabedoria de como usar, e além disso, aumentar o conhecimento para outras áreas que não conhece ainda, né? E a sabedoria, ela é mais do que só o conhecimento, né? Isso, você lidar com maturidade também em relação ao conhecimento, né? Até a própria experiência de vida. Tanto aquilo que a pessoa lê, quanto aprende, quanto vivencia. Uhum. E aí você tem lá a erudição, a polimatia, que são, digamos assim, caminhos para essa sabedoria, né? Isso, até chegar na ideologia, seria isso? Mais ou menos por aí? Porque a ideologia, eu aproveitei para... Estava relacionado, então eu trato do assunto também para exemplificar. Então, esses assuntos, vamos dizer, assuntos extras que eu tratei dentro desse mesmo assunto, mas fora do pilar, são uma expansão uma parte final, vamos dizer, o complementar. São temas que têm relação com a mentalsomatologia. Então, né? aí a ideologia, tá? A ideologia, então, tradição. Nos agrupamentos sociais, os limites entre cultura e ideologia são muitas vezes sutis, tendendo a confundir-se com o tempo. A cultura calcifica-se em ideologia e esta procura sustentar-se na tradição cultural. E aí, além da ideologia, tem a tecnologia, a especialização e a tarefa. Que aí sim é o coroamento, né, dessa... É a tarefa do esclarecimento da conscienciologia, quer dizer, usa esses recursos mentais somáticos, finalmente, para fazer uma assistência de esclarecimento. Esclarecimento com base em ideias avançadas da Eu trato da especialização também, porque, apesar de a especialização ser importante, não se pode perder de vista o todo, o conjunto. Não adianta entender só de alguma coisa, ela vai ficar perdida nisso. Então, não, se você ficasse só no âmbito da farmácia bioquímica, você não teria chegado nesses outros temas. Não teria, né? Não seria transdisciplinar. Exatamente. Mas olha, a gente então vai para o nosso segundo intervalo. Ainda dá tempo de você interagir conosco pelo Facebook. Nós voltamos então daqui a pouquinho. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Você contratou um plano de fibra ótica, mas a velocidade do seu Wi-Fi não é lá essas coisas? A tecnologia para ter mais velocidade e estabilidade no Wi-Fi está agora mais barata. Conheça o novo roteador com tecnologia Mesh, vendido e instalado pela Linka. O Twib, ele melhora a velocidade e estabilidade do Wi-Fi em todos os pontos da sua casa, mesmo que ela seja muito grande. Que tal ligar aqui na Linka para instalar seu novo roteador? Fone 3523-0533. Anotou? 3523-0533. Ou visite nosso site www.linka.net.br. Linka, a melhor internet por fibra ótica, também oferece o Twib, novo roteador que dá velocidade e estabilidade no seu Wi-Fi. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis.
Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Então, nós estamos aqui falando sobre a evolução da consciência e também sobre parapolítica. E a gente tem aqui no Facebook o Leandro Giraldelli. Ele deu boa tarde aqui para nós dois, né? A RCI. E ele falou o seguinte, ó. Por favor, pode fazer um comparativo entre... Marcelo, para você. Pode fazer um comparativo entre nosso atual sistema político, a atuação de nossos políticos nesse período pelo qual passa o Brasil, com o despontamento da parapoliticologia? Aí ele deu aqui abraços e agradeceu. Então ele quer falar sobre o sistema político nosso atual e sobre a atuação dos políticos relacionando com a parapoliticologia. Assim, oi, Leandro, tudo bem? Então, o nosso sistema político, você pode considerar, vamos considerar que está em evolução também, né? Nós estamos evoluindo para sempre melhorar. Então, nós não alcançamos o ideal que muita gente queria, mas já existe pelo menos uma democracia, por exemplo, né? Já é alguma coisa. Então, quer dizer, se a gente diverge de algum político, nós temos a oportunidade, o direito de tirar esse político, por exemplo, já é alguma coisa. Não é tudo, mas quer dizer, tem que evoluir mais, né? Tem que evoluir mais para aquilo que muita gente quer, que eu desejo, que é caminhar para democracia pura, que é referida neste meu livro, que é o sistema muito interessante, crítico, proposto pelo professor J. Vasconcelos. Agora, sabe, Marcelo, eu acho que se a gente for pegar assim, a humanidade, a gente vê que houve evolução, né? Mesmo que pareça o caos, mesmo que a gente ouça assim, hoje grandes debates, né, no Face principalmente, as pessoas se posicionando, uns muito a favor, por exemplo, do governo atual, outros muito contrário, uns achando que foi um avanço, outros achando que foi uma regressão. 880. Mas toda mudança, ela vai trazer ônus e bônus, ela vai trazer, digamos assim, coisas boas e coisas que vão precisar ser superadas, né? Mas se a gente for pensar assim, a sociedade brasileira, como que ela estava sendo governada, como que ela está hoje, eu acho que a gente pode dizer que a gente foi passando por processos evolutivos também, né? É claro, para chegar na parapolítica, a parapolítica ela vai levar em consideração a multidimensionalidade. Não dá para a gente comparar com governos, né, vigentes. Eu acho que a gente nunca teve na história da humanidade nenhum tipo de governo que tenha sido baseado na parapolítica. É algo novo, né? Então, eu não sei, eu penso assim, eu também sou igual a você, eu sou otimista, eu acho que a gente está passando pela fase da Reurbex, mas a gente está evoluindo, assim, se você for ver as leis, tem muita coisa boa, assim, comparando com décadas passadas, que a gente evoluiu. Claro que tem dificuldades, é claro que tem coisas que a gente, né, até inadmissíveis, poxa, como que pode o governo fazer uma coisa dessa? Ok, mas se a gente for pensar assim no saldo geral, a gente está evoluindo, sim.
Eu penso assim também. Você concorda? Com sobressaltos e tal. Mas, que a gente também não vai ficar aqui defendendo ou acusando governo nenhum, nem o passado, nem o presente. Acho que não é objetivo esse. Mas a gente for pensar em termos macro, né? Numa democracia, todo mundo tem liberdade de pensar o que quiser e tal, né? Eu só acho o seguinte, que se quiser ser de um partido também, ok, pode ser, né? Tem o direito de ser fã de algum político, de algum governo, tudo bem, pode ser, mas eu só pondero aqui para o ouvinte que a seguinte questão: será que um governo está 100% correto, ou um político, ou um partido, para aqueles que apoiam, ou o contrário, está 100% errado para aqueles que são contra? É só essa reflexão que eu queria Agora, deixar. quando ele questiona lá a atuação dos nossos políticos, a atuação dos nossos políticos, ela está condizente... Foram eleitos pelo povo. Não, a atuação deles está condizente com o nível evolutivo deles. Nós não podemos exigir deles a alto nível de lucidez ou consciencialidade ou ética, porque esse é o limite deles, não é isso? Mas, assim, a gente votou neles, a sociedade votou neles, então, né, a gente também tem uma parcela de responsabilidade nisso tudo, né? Perfeito. Então, assim, a sociedade organizada está fazendo o quê para poder mudar, então, esse quadro de políticos? Tem que formar novos políticos com base em novos parâmetros, né? Em ética, em assistência, né? Em preocupação com o desenvolvimento da educação, da saúde, isso ser real. Mas isso a gente vai ter que formar uma nova leva de políticos, porque o que nós temos hoje não é isso, né? A minha proposta, Rose, neste livro, é de tratar a política por uma perspectiva talvez um pouco diferente. Ou seja, eu estudo neste livro partidos, eu estudo ideologias. Então fala um pouquinho para a gente. Porém, eu não me limito a esses âmbitos. Então, eu proponho uma abordagem também científica e racional, não só partidária e emocional. Entendeu? Quer aprofundar mais? Que isso aí você está tratando lá no último capítulo, né, Marcelo? Que é a questão da parapoliticologia em si, né? A parapoliticologia, ela seria a ciência, a especialidade conscienciológica que estuda a parapolítica, né? É como você estava falando antes, Rose, que você estava falando de questões muito importantes para o nosso povo, que são a educação, que é super importante para a evolução consciencial, a saúde, a segurança, enfim, todas são áreas extremamente importantes para os cidadãos, e eu penso que... E prometida por todos os políticos que sobem no palanque. Então, o que eu penso é que tem muita gente que gosta de ideologias, quer dizer, gosta de se ocupar, às vezes, mentalmente com ideologias, ou então sendo um ativista ou militante. Sim. Também é um direito de cada um. Sim. Mas eu acho que, além desse tipo de atuação, poderia também ter uma atuação mais mental-somática, mais racional e científica, para ver se esses interesses estão sendo atendidos, independente do partido ou da ideologia. Tudo bem, tem a sua importância também, mas às vezes a pessoa se esquece e ela acha que é uma questão só ideológica e não política no sentido mais amplo, né? E é interessante que você até coloca aqui na ideologia que, na verdade, a gente está falando da ideologia política, mas ela também pode ser filosófica, ela também pode ser religiosa, né? Ela não é só política, mas tudo isso está no âmbito da parapoliticologia, né? Sim, está no âmbito. Agora, como que seria essa ideologia aí no âmbito da religião? No religião, você colocou... Da religião, quer dizer, vamos supor, existe a ideologia pessoal daquela pessoa, daquela consciência. Então,
ela é um católico ou um muçulmano. Ah, ok. Entendi. Então, quer dizer, pode até ter alguns elementos, por exemplo, de espiritismo ou de alguma outra religião, então fica uma mistura, se torna a ideologia pessoal dela. No caso, é predominantemente no âmbito da ideologia. Pode até ter alguma coisa de política também, mas, quer dizer, vai juntando tudo e acaba predominando nessa consciência a religiosidade. E aqui você relaciona também com o messianismo, né? Que a pessoa acha que ela tem a missão, não é isso? De mudar alguma coisa. E você coloca os messias das religiões, né? E aí você coloca lá questões da esquerda, da direita, do centro, né? A gente tinha essa delimitação muito mais forte na nossa sociedade. Hoje ela está até um pouco diluída, a gente pode dizer assim, né? Mas você quer falar um pouco, Marcelo, sobre essas questões de esquerda, centro e direita? Posso falar um pouco, sim. Só para completar que existe a possibilidade de ser ideologia de massas também, quer dizer, perfeito, além da ideologia pessoal, quer dizer... sim, claro, que são essas aqui, né? Porque geralmente a ideologia ela tem um grupo de pessoas, né? Isso. Elas levantam a bandeira, né? Digamos assim, levanta a bandeira em todo sentido literal, no caso da política é literal, né? Nesse caso. Mas então eu procuro analisar historicamente como é que surgiu a esquerda, a direita e depois o centro, historicamente como é que a gente tem ainda mais 4 minutos para o intervalo, dá tempo? Intervalo. Eu penso que sim, vamos então ver. Fala um pouquinho aí dessa questão histórica aí de cada um. Então a questão histórica, para ser bem rápido e histórico, se refere à época da Revolução Francesa, que tinha a reunião dos Estados Gerais, o terceiro Estado, a nobreza e o clero, e quem estava mais favorável ao rei no antigo regime se sentava mais à direita naquele parlamento. E quem estava mais contra ficava mais para a esquerda. E quem estava... que tinha as extremidades e quem estava no meio. Entende? Agora, no Brasil, se a gente for pensar, quando a esquerda assumiu o governo do Brasil, né, a esquerda se tornou direita pela É por isso que não dá para confiar, não dá para confiar. Como eu trato no meu livro, a esquerda e a direita naufragaram, fracassaram historicamente, certo? Eu escrevo isso no meu livro, e naufragam unidas na política institucional atualmente. Então, quer dizer, não é que não existe mais, mas estão em decadência essas referências aí. Até porque quem era esquerda passou a ser governo. Então, como que vai ser oposição? Como é que vai ser contra, e a questão governo? Questão de incompetência, no caso, incompetência tanto da esquerda quanto da direita. Pode ser que, às vezes, mais incompetência da esquerda, às vezes mais incompetência da direita, mas nós, os cidadãos, é bom a gente procurar também outros referenciais. Perfeito. Agora, olha, a Tereza Stedley deu um olá aqui para a equipe, falou que foi muito bom você dar o destaque para a física quântica, gostou dessa parte que você falou. Sim. Oi, Tereza. A Carol Bicalho também entrou aqui para acompanhar a gente, e a Adriana Pires, ela falou que está assistindo a gente dos Estados Unidos. Olha só. Hello, que bacana. Então, gente, olha, a gente vai dar o último intervalo e nós voltaremos daqui a pouquinho. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Agora na RCI, Minuto Saúde, com o Dr. Eduardo Martins, cardiologista. Minuto Saúde, oferecimento Insecor, Instituto de Cardiologia Comportamental, Rua Pedro Basso 472, Sala 407, Edifício Caesar Tower. Olá, ouvintes. Hoje vamos conversar sobre algumas possibilidades terapêuticas que você talvez nunca tenha pensado em seguir, por desconhecimento ou por achar que não funciona mesmo. Vamos começar pintando um quadro clínico bastante comum hoje em dia. Um adulto, na casa dos 40 ou 50 anos, estressado ou estressada,
acima do peso, cheio de contas para pagar, com problemas de relacionamento em casa e um saldo bancário que insiste em ficar vermelho. Sem exageros, mas já passou até pela cabeça de ir embora dessa vida. Tamanha dificuldade atual. Então, vamos dar nome às coisas? Primeiro, emocionalmente, temos um quadro de estresse que pode apresentar sinais de depressão ou extrema ansiedade. Do ponto de vista afetivo, sobram cobranças. Por exemplo, ela não faz o que eu quero. E ela diz, ele nem me nota em casa, vive no celular. E muita ausência de ambas as partes. A última vez que mediu a pressão estava alta. A glicose já estava num pré-diabetes. E o colesterol nem se fala, nas alturas. Ainda assim, tocou a vida. E a vida continuou como se nada estivesse acontecendo. Cenário ruim, não? E futuro incerto, correto? Sim, são estas pessoas que costumam infartar. Se este é o seu caso, vamos aqui conversar sobre o caminho das pedras, ou o que fazer primeiro, como puxar o fio da meada para sair mais rápido desta condição. O primeiro passo seria procurar um psicoterapeuta. Sim, isto mesmo. Chega de querer bancar o bonitão ou a bonitona metido a não sei o quê. Tudo desabando e a pessoa orgulhosa não pede ajuda. Ao mesmo tempo que você procura um psicoterapeuta, marque um cardiologista ou uma nutricionista, se possível. Lembre-se, saúde nunca é gasto, é investimento. E se você não tem plano de saúde, não há problema. Vá num postinho de saúde que você será bem atendido. E fará também uma consulta cardiológica com o encaminhamento médico. Há ainda 3 profissionais a serem consultados num segundo momento, que seria fundamental você fazer esse acompanhamento. O preparador físico, o osteopata e a massagista ou o massagista. Após iniciar uma vida mais profissional de cuidados com a própria saúde, as dores também farão parte do processo, mas num outro nível. Ao invés de você entrar naquele eixo hospitalar de tratamento da dor, do tipo raio-x, anti-inflamatório e tudo mais, agora, nesse novo momento de atividades físicas e exercícios físicos, o osteopata e a massagista, por exemplo, podem tirar as dores com grande habilidade. Lembre-se dos atletas, eles também fazem massagem com frequência. E o preparador físico será o seu fiel amigo, mais próximo, cuidando dos seus exercícios. Tudo isto se você abrir na sua agenda 1h30 diárias somente para você. Este é o segredo. E aquele cenário de panela de pressão prestes a explodir se esvai com a psicoterapia, o cardiologista e os novos hábitos, o preparador físico e a nutricionista, a massagista e o osteopata. Veja, são profissionais que podem te ajudar muito nesse novo momento que começa a se desenhar na sua vida. Você achou muita gente? Muitos profissionais? Sim, você e eu somos complexos e precisamos de ajuda. É isto que fará você conseguir cuidar melhor de você mesmo e ajudar os outros de uma maneira também muito mais profissional. Pense nisso. Vamos parar de nos enrolar com os problemas da vida. Peça ajuda. A solução dos seus problemas pode estar bem mais perto do que você imagina. Você ouviu na RCI Minuto Saúde. Minuto Saúde. Oferecimento Insecor, Instituto de Cardiologia Comportamental, Rua Pedro Basso 472, Sala 407, Edifício Caesar Tower. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Pessoal, a Tereza Stede lhe deu um olá aqui do campus da Aracê, que fica lá em Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo. E, Marcelo, você estava falando então para a gente aí sobre toda essa questão ideológica, né, política em si, política, né,
Só que, como trata o seu livro aqui, Evolução da Consciência e da Parapolítica, na verdade, a evolução que você traz aqui é um crescendo até chegar na parapolítica. Você até coloca um gráfico sobre isso, né? Quer explicar, então, para a gente? Como seria essa evolução aí até chegar na parapolítica e o porquê que esses itens correspondem aí a uma escala, né? Eu tive uma ideia para ficar mais claro, de um crescendo com um gráfico que é evolutivo, né? Quer dizer, seria uma evolução político-ideológica da consciência. Então, eu já passei por partido, eu já passei por ideologia, então eu posso dizer que, da minha parte, eu não pretendo voltar para isso, com todo o respeito, mas são visões mais estreitas, mais acanhadas da evolução. É como que dizer que um partido está totalmente certo ou uma ideologia está totalmente certa, nada mais existisse, não existisse ciência, por exemplo. Então, eu não penso assim. Já tendo passado, eu acho que tem que... Quer dizer, cada um experimenta, né? Se considera que acha que é mais evoluído. Mas eu coloquei que, pela minha experiência, a visão partidária é a mais estreita que existe. Em seguida... É segmentada porque é só o meu partido, né? Isso. Aí já a doutrina, ela é menos estreita. Pois é. Porque aí, por exemplo, a pessoa pode ser marxista ou pode ser liberal, sim, mas, em compensação, ela tem uma amplitude de horizonte um pouco maior, porque ela pode optar entre algum outro partido desse campo, dessa doutrina, doutrina. Né? Sim, tá. E aí a ideologia que eu coloquei um pouco maior, porque eu penso em termos de esquerda e direita, por exemplo. Sim. Então, aí a esquerda tem determinadas doutrinas, determinados partidos para a pessoa escolher se ela quiser. Da direita é a mesma coisa, ela tem uma opção de algumas doutrinas da direita, umas mais ortodoxas, vamos dizer, outras mais avançadinhas. Aí, finalmente, eu coloco a ciência política, que aí já trata a política de maneira científica, embora intrafísica ainda. Aí pode abranger, por exemplo, a vivência da pessoa, a racionalidade, a filosofia política também. Mas aí o campo mais avançado ainda é justamente a parapolítica, porque a parapolítica ela se abre para o universo, vamos dizer assim. Não tem mais barreiras nem mesmo intrafísicas aí. Ela pode estudar a parapolítica de uma comunidade extrafísica, por exemplo, ou política do universo, ou de algum planeta. Então, quer dizer, aí já não tem limites. O único limite que existe é o nível evolutivo, a evolutividade atual da consciência. Quer dizer, ela não alcança mais não porque chegou a um limite de alguma doutrina, por exemplo, mas simplesmente porque ela, evoluindo mais, ela vai enxergar mais, vai começar a entender melhor o que é a parapolítica e, algum dia, atuar de maneira mais direta, mais conscientemente no âmbito da parapolítica. Entendi. Agora, a parapolítica, ela pode ser aplicada, né? E na Conscienciologia, o grande diferencial da Conscienciologia enquanto ciência é justamente a aplicabilidade das suas ideias, dos seus conceitos, das suas teorias, né? Até porque, senão, ela vai ser uma mera ciência e a gente tem um paradigma diferente, que é nós somos cobaias de nós mesmos, né? Na Conscienciologia, a gente estuda a gente mesmo, né? Então, você tem aqui, até no seu livro, várias técnicas que vocês aplicam, que, no caso, tem a ver com a Conscienciologia aplicada, né? Que são a parte prática, digamos assim, né?
da Conscienciologia. Então, você entender, você estudar os assuntos é uma coisa, outra coisa é você aplicar aquilo no contexto da sua vida, das suas relações, não é isso? A parapolítica tem muita relação com isso, né? Relações interpessoais entre pessoas, entre comunidade, entre instituições, né? E aí você quer falar um pouco de como seria essa Conscienciologia aplicada? Sim, a Conscienciologia aplicada é uma linha de pesquisa da Conscienciologia que estuda os mecanismos de colocar em prática a Conscienciologia, as maneiras, os modos de fazer isso, e é proposta e estudada pela instituição conscienciocêntrica Aracê. E, então, qual é a ideia? A ideia é trazer tanto a teoria quanto a prática. Ou seja, quer dizer, por exemplo, a vivência de um pesquisador, tanto nos laboratórios conscienciais, quanto na construção da instituição Aracê, quanto na vivência, na convivência do voluntariado. Então, a ideia desse capítulo é eu trazer tanto a teoria com os paraconstructos, ou conceitos da Conscienciologia aplicada, quanto os resultados com as vivências nessa instituição. Porque aí você vê, tem algumas técnicas, né? Você faz aqui uma relação de técnicas, né? Que tem relação com isso, porque assim, vamos pensar no âmbito do voluntariado, é ato político o tempo todo, né? A administração de uma instituição são atos políticos, então a gente está fazendo política em tudo, né? Agora, como que a gente faz política conhecendo a parapolítica? Né, isso tudo são coisas para a gente pensar, né? E aí você tem aqui algumas técnicas que eu acho que pode ajudar, por exemplo, tá aqui, ó, do debate heurístico. É a troca de ideias, não é isso? A troca de ideias, o debate, intercâmbio com outras pessoas para poder aumentar, né, o nosso cabedal aí de conhecimento. Né? O debate heurístico foi uma ideia minha, uma criação minha, né? Uma verpom que eu coloquei no livro porque eu tive essa ideia dentro do próprio campus Aracê de criar uma técnica nova para a Conscienciologia aplicada e para a Conscienciologia, com esse nome aí. Mas a gente pode dizer que, por exemplo, a tertúlia é um debate heurístico. Pode, né? mas a diferença é que tem um outro conceito, um outro paraconstructo associado junto, antecedendo, que é a caminhada heurística que fui eu que criei também. Então, são porque... os peripatéticos, né? São. Então, você é dos antigos. Dos gregos, do Arquimedes, você do trouxe Eureka, de volta ao seu passado. Do Eureka, né? E, então, quer dizer, primeiro a pessoa faz uma caminhada, os pesquisadores fazem a caminhada pelo campus da Aracê para, na sala de pesquisas, da instituição, então, em seguida, o debate heurístico com as ideias que cada um, se tiveram ideias, debater. Né? Por exemplo, esse conceito aí, que foi criado, esses conceitos que foram criados durante uma caminhada heurística. Aqui você tem 12 técnicas, na verdade, nem todas são minhas, são de outros pesquisadores da Aracê. Mas acho que aí mostra bem, né, essa questão da aplicação dos conceitos aí conscienciológicos, né? Agora, Marcela, a gente tem mais 2 minutinhos aí. Você gostaria de deixar aí uma mensagem final, uma palavra aí para os ouvintes, né? Como que você faria o fechamento para nós? Eu vejo assim, pessoal, é uma oportunidade de conhecer uma ciência nova e uma outra maneira, talvez, para quem se interessar, de fazer política, de participar da política, de entender e analisar a política. Para quem já está na Conscienciologia, eu penso que também é interessante, porque, às vezes, a pessoa se interessa só por uma determinada área, ou então ela é pesquisadora de uma determinada especialidade.
a vantagem, eu acho, desse livro é que ele não trata só de parapolítica, mesmo para aqueles que não se interessam pela área, porque às vezes ela pode se interessar por saúde consciencial, pela holossomática, por exemplo. Tem um capítulo específico sobre isso. Se interessa sobre evolução consciencial, também vai poder se satisfazer aí. Pesquisa o Pensênio ou pesquisa a cosmoética, também vai encontrar material. Que é o que você colocou aqui no subtítulo, né? São análises transdisciplinaridades críticas. Né? Exatamente. Aí envolve áreas tanto convencionais quanto áreas da própria conscienciologia, né? Marcelo, então, muito obrigada pela sua participação, obrigada a todos que acompanharam a gente aqui pelo Facebook, a vocês que nos ouviram aí pela rádio, e nós estaremos de volta, então, na próxima sexta-feira com mais Entre Livros. Até lá! Você acabou de ouvir Programa Entre